Começando mais uma edição do nosso podcast semanal Conversa Séria com o empresário João Rafael, hoje dividindo a bancada aqui comigo e conversando também, fazendo esse bate-papo maravilhoso de Genilson Silva e, logicamente, a nossa figura principal, o empresário João Rafael. Hoje já vamos com a nossa 17ª edição do nosso podcast e dizer que é uma alegria falar para você, ouvinte, para você, telespectador também, e dizer que você pode se inscrever no nosso canal Conversa Séria, ativar o sininho e receber semanalmente as notificações do que a gente conversa por aqui. Satisfação de Genilson Silva. Um abraço, Dani, a você, ao Tiago Ponsá, Ribeiro Júnior, o Fernando Carvalho está aqui com a gente também, e a João Rafael, o empresário João Rafael, que está aqui ao nosso lado para mais uma conversa séria, semanal, com você que acompanha, portanto, aqui o nosso podcast pelo YouTube. Inicialmente, vamos aos cumprimentos do empresário João Rafael em mais um podcast. Um abraço, empresário. Bom dia. Cumprimento a todos, inclusive cumprimentar a Dani, que recentemente assumiu mais um desafio aqui na Rádio Cultura, que é a direção de programação. E estamos exatamente aguardando que os companheiros da Rádio Cultura, que são todos grandes profissionais, possam colaborar e fazer um trabalho renovado dentro de cada projeto para que a rádio possa continuar avançando e avançando cada vez mais em audiência. Então é um motivo de satisfação realmente estar aqui, gravando esse podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras, e temos que manter esse padrão para que a gente possa sempre estar em contato com os nossos internautas e também com os nossos ouvintes das emissoras Rádio Rural e Rádio Cultura de Guarabira. Muito bem, empresário, vamos falar sobre as eleições. Nós tivemos aí no último domingo a votação para o primeiro turno das eleições, e dentro do que a gente conversava, inclusive no domingo, né, com o senhor participava com a gente, o seu prognóstico era que teríamos um segundo turno, eventual segundo turno lá em João Pessoa, na capital paraibana, coisa que veio, na verdade, a se confirmar. Porém, muitos aguardavam que não fosse o candidato do PL para esse segundo turno com o atual prefeito Cícero Lucena, mas foi concretizado, portanto, que na capital e em Campina Grande nós teremos mais uma vez um segundo turno das eleições, empresário. Exatamente, olha, para mim, foram duas mudanças em cima da hora, vamos dizer assim, dentro do dia da eleição. Primeiro, se propagava que Cícero poderia ser eleito no primeiro turno. E depois, na possibilidade de cogitação de um segundo turno, os expertos da política diziam que ia com Rui Carneiro, Cícero e Rui. Eu tinha certeza, Genilson, como eu falei naquele programa, de que não seria decidido a eleição de João Pessoa no primeiro turno, iria ser disputado no segundo turno. E, diga-se de passagem, aconteceu, e no segundo turno a conversa é outra. Alguém tem que apresentar propostas e compromisso de governo para conquistar o voto do eleitorado. Porque a abstenção de João Pessoa foi muito grande. Isso significa dizer que pessoas que não estão identificadas com os candidatos. E agora, com a oportunidade de tempos iguais no rádio e na televisão, eu acredito que os candidatos terão a oportunidade, em vez de estar degradando entre ambos, deve apresentar proposta para conquistar o eleitor e conscientizar da possibilidade de votar no dia 27 de outubro. E agora, nesse período, vamos dizer, de certa forma, uma ressaca após eleições, seu João, as coisas, os ânimos se acalmam, né, nesse momento, pós-resultados. Que avaliação o senhor faz agora nesse período curto até janeiro, para que esses candidatos assumam seus postos, mas esse período agora, que dica o senhor daria para quem conseguiu alcançar as prefeituras aqui da região? Olha, o importante é esse trabalho que as emissoras estão fazendo aqui em Guarabira. A Rádio Rural, a Rádio Cultura, estão fazendo um trabalho excepcional de trazer os eleitos e também os que não tiveram a oportunidade de se eleger, mas que apresentaram suas propostas, para reafirmar tudo novamente, para que o eleitor fique consciente da responsabilidade que o candidato eleito tem com o município. Então, eu acho que esse trabalho é importante. Já entrevistamos diversos candidatos eleitos e vamos partir também para entrevistar os não eleitos, porque os que não foram eleitos não significa dizer que não tinham proposta. Claro que tinham proposta muito boa, até para o município. Talvez não conseguiram conscientizar o eleitor, mas que tudo isso pode ser posto novamente no ar
para que o eleitor possa continuar cobrando agora, não do candidato que perdeu, mas sim do candidato que foi eleito, que deverá tomar posse no dia 1º de janeiro. Empresário, com relação ao cenário aqui ainda em relação às eleições de Guarabira, houve novidade ou ficou tudo dentro do esperado que os institutos de pesquisa traziam aqui para Guarabira? Na minha concepção, houve 2 motivos que podem ser analisados e chamados a atenção da sociedade. Primeiro foi visivelmente o crescimento do candidato Ranieri Paulino nas últimas semanas que antecedeu o dia da eleição. Para mim não era novidade porque 2 motivos aconteceram. Primeiro, que a família Paulino tem uma tradição política na cidade de Guarabira. E segundo, veio o governador, embora, diga-se de passagem, já quase de última hora, mas o governador é uma figura que representa muito bem os seus amigos que disputam com o seu apoio. Tanto que eu sempre digo, se o governador tivesse vindo 15 dias antes, o pleito talvez o resultado teria sido diferente. Mas veio de última hora, não deu para reverter o quadro. Mas mesmo assim aconteceram outra novidade, que foi no caso da prefeita eleita Léa Toscano, que obteve 18.500 votos aproximadamente, e os vereadores que com ela foram eleitos da sua coligação obtiveram quase 23 mil votos. Então, isso significa quase 24 mil votos. Então, isso significa dizer que foi uma diferença muito grande. Muitos eleitores votaram no vereador da coligação da doutora Léa, mas não votaram nela para a prefeitura. É tanto que o vereador que obteve maior votação em Guarabira foi um vereador justamente da oposição. Da oposição, exatamente. Você faz muito bem essa colocação. Então essas são a novidade que não sabemos o que foi que aconteceu. Se houve um desânimo por parte dos vereadores da bancada da prefeita Léa, mesmo assim sabemos que eles fizeram uma bancada excelente. Dos 15 elegeram 10. Então é uma bancada muito forte, entendeu? Mesmo assim, a oposição não se deu por rogado e fez um trabalho excelente e elegeu também 5 vereadores, que é uma bancada importante para colaborar indiretamente com a administração da futura prefeita. Seu João, também nesse cenário, vamos dizer, num cenário mais amplo a nível de Brasil, a gente sabe que as campanhas eleitorais municipais, de certa forma, já abrem um espaço para a campanha também, a presidência, né, e outros setores para 2026. Houve um aumento de prefeituras coligadas que ganharam as eleições com o PT no Brasil esse ano. Foram 251. Em relação à outra eleição, foi de 100 e alguma coisa. Que avaliação o senhor faz desse aumento? Olha, o que eu acho é que o PT saiu muito diminuído nessa eleição, porque só obteve 3,7% dos prefeitos eleitos em todo o Brasil. E não fez nenhuma prefeitura que fosse um eleitorado acima de 100 mil eleitores. Todos foram de pequenas e médias cidades. Então eu acho que para ser um partido do presidente da República, eu acho que a votação que o PT obteve em todo o país foi muito pequena. E isso realmente pode fazer diferença em 2026. Embora as prefeituras do interior, elas são muito, vamos dizer assim, seguem muito a tendência dos candidatos ao governo estadual e não do governo federal. O governo estadual geralmente consegue os votos mais pela mídia do que propriamente pelos partidos. Agora, analisando esse fato que você falou, o PT saiu literalmente diminuído, porque ganhar com uma vice de um prefeito de um partido A ou do partido B não significa dizer que o PT cresceu. O PT diminuiu e diminuiu muito, né? E a sua fala, seu João, casa muito bem com a análise de especialistas de que esse resultado positivo do PT, ao mesmo tempo, ele é negativo, porque em algumas cidades estão analisando como um esgotamento do partido, visto que não tem uma nova geração de candidatos, né, de pessoas que são interessadas dentro do partido, então estão analisando como um esgotamento do PT na maioria das cidades brasileiras. Verdade, e pode-se pensar também, dando por outro lado, de que possa ser que a população esteja ganhando melhor, porque segundo o pronunciamento que o presidente
Lula fez em São Paulo, ele disse que lamentava que quando as pessoas, os trabalhadores, começavam a ganhar acima de R$ 3.000, deixava de votar no PT. Então isso significa dizer que o pessoal está tendo um ganho melhor, porque diminuiu muito a votação do PT. Vamos falar agora a respeito de Campina Grande, que é a maior cidade do interior do estado da Paraíba. Também tivemos aí um segundo turno, e lá vai ser polarizado o grupo Cunha Lima com o grupo do governador João Azevedo, até porque quem vai para o segundo turno com o prefeito Bruno é o médico, ex-secretário de saúde do estado, Johnny Bezerra. Como é que o senhor analisa, empresário, também em Campina Grande, ter um segundo turno com essa polarização política? Olha, eu não conheço a política de Campina Grande. Eu posso afirmar, pelo o conhecimento que eu tenho com um cidadão chamado Cássio Cunha Lima, se ele arregaçar as mangas e for para dentro do pleito, a tendência é ter um novo rumo. A mesma coisa do outro lado do candidato Johnny Bezerra. Se o governador instalar o governo lá, como está dizendo que vai fazer, possa ser que consiga também um êxito importante. Porque quando se trata de liderança que tem capacidade de regimentar povo, isso pode mudar a situação, ninguém pode negar isso. Então eu acho que o prestígio de Cássio Cunha Lima em Campina Grande é incontestável. Agora, não sabemos se, como ele está afastado da vida pública, se ele realmente vai arregaçar as mangas como se a candidatura fosse dele. Tanto ele como o Romero Rodrigues, que também tem muito prestígio na cidade de Campina Grande. Se eles der as mãos e quiser fazer um trabalho pró-vitória de Bruno, a tendência é Bruno ser eleito no próximo dia 27. Muito bem, empresário, falando agora na política nacional, há uma possibilidade do deputado federal aqui pela Paraíba, né, o Hugo Mota, que é do Partido Republicano, vir a presidir a Câmara dos Deputados. Como é que o senhor analisa, portanto, esse prognóstico, essa possibilidade de um paraibano e um jovem, inclusive, na política, que é o Hugo Mota, presidir a Câmara Federal? Nós já tivemos essas oportunidades, como, por exemplo, quando Efraim Moraes, o pai, era deputado federal, ele conseguiu presidir a Câmara dos Deputados. E outros deputados também conseguiram presidir. Então, para a Paraíba é muito importante, para o Nordeste, para a Paraíba. E o Mota é um jovem, mas é um jovem de muito prestígio. É uma pessoa que se dedica muito à política, é de tradição, política tradicional, e ele vem contribuir muito com o desenvolvimento da Paraíba, caso chegue a ser o escolhido. Porque ali não é voto do deputado praticamente, ali é a escolha. A escolha parte do presidente da República, parte também de alguns governadores influentes. Se todos eles se unirem, com certeza Hugo Mota será o pretendido e poderá nos próximos 2 anos representar a Câmara dos Deputados e representará com certeza muito bem o estado da Paraíba. O senhor acredita que com a indicação dele para a presidência muda um pouco o cenário político da Paraíba para 2026, por exemplo? Veja bem, o Hugo Mota ele vem dizendo sempre, como presidente do Republicano aqui no estado, ele vem dizendo sempre que poderá ser candidato ao Senado da República. Até porque, como você sabe, 2026 são 2 vagas a serem disputadas para o Senado. Então ele tem chance, sim. Ele saindo presidente da Câmara, dificilmente ele vai ter tempo suficiente para se dedicar a uma campanha do Senado aqui da Paraíba. Mas eu acho que mais importante para ele nesse momento é assumir a presidência da Câmara dos Deputados, que é um peso muito bom, inclusive para a Paraíba e também para ele. Agora, trazendo agora para a nossa região, seu João, com relação aos próximos passos do grupo João Rafael de Indústrias Têxtil. Essa parceria com os municípios a partir de 1º de janeiro, como acontecerá, se há alguma intenção dessa parceria com as prefeituras? Eu já conversei com a prefeita eleita, doutora Eléa Toscano, e até conversei com ela da possibilidade da gente participar de uma reunião com o presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Ela disse a mim que vai fazer uma viagem, ou já fez a viagem, para descanso. Não sei se para a Europa, não sei se para os Estados Unidos, não chegou a me dizer, nem eu perguntei. Mas ela disse que ia passar o mês de outubro fora. E naturalmente voltaria na primeira semana de novembro e marcaria um dia para que a gente pudesse fazer uma visita ou trazer o presidente aqui em Guarabira para discutir aquilo que é melhor para o desenvolvimento do nosso município.
Com relação, empresário, ainda dentro dessa pergunta da Dani, sobre as cidades onde já tem polo industrial de João Rafael, irão ser mantidos? O senhor tem mantido contato com esses prefeitos que foram reeleitos, enfim? Há uma expansão em outras cidades aqui da região? Olha, nós temos uma parceria com a prefeita de Araçagi, uma empresa muito bem equilibrada lá, muito bem instalada, e nos dá um resultado importante sobre qualidade e produtividade. Então, com a eleição dela, nós já conversamos, inclusive ontem, quarta-feira, ela esteve aqui no nosso auditório e a gente conversou com ela sobre a ampliação dessa parceria. E é um compromisso, inclusive, da gente ter um galpão maior naquela cidade para ampliar o quadro lá em Araçagi. É muito importante porque Araçagi é uma cidade muito próxima de Guarabira e com certeza a gente pode fazer uma parceria ampliada, né? Também Dona Inês, Antônio Justino, que foi reeleito, é muito meu amigo. Inclusive eu fui para Dona Inês a convite dele na época e ele gentilmente construiu um galpão muito bom. Poderá ser ampliado e vamos ver como vai acontecer depois de 1º de janeiro, quando ele retomar o processo administrativo do segundo mandato. Aliás, não é o segundo, lá é o 4º mandato. Antônio tem um prestígio muito grande na cidade de Dona Inês e a gente vai cada vez ampliar essas parcerias. Lá em Mari, a prefeita Lucinha da Saúde foi eleita com o apoio de Antônio Gomes e ainda não conversei com ela, mas conversei com o Antônio. E Antônio está muito empolgado com o trabalho que nós estamos fazendo lá e eu tenho certeza que lá a facilidade de ampliação é muito boa porque a disponibilidade de mão de obra é boa. E vamos, a partir de janeiro, começar um novo treinamento para qualificar a mão de obra para deixar o mercado bem abastecido de mão de obra lá em Mari. E ainda dentro dessa temática, seu João, o Grupo João Rafael de Indústrias está aberto para novas parcerias com outros municípios? Tudo não depende de nosso grupo, depende muito do município, do gestor do município. Porque eu já disse aqui nesse podcast e reafirmo, nenhum empresário vai para uma cidade se não tiver pelo menos a certeza de que aquele município tem ou terá a possibilidade de ampliação de mão de obra qualificada para aquele fim ao qual se destina a empresa. Se não tiver esse apoio, naturalmente, dificilmente a empresa se instala no município, independente do porte, porque fazer mão de obra dentro da empresa é praticamente impossível. Eu tenho feito muitos, mas não é tão fácil. E nem todo mundo vai se interessar em fazê-lo. Então, depende muito de cada gestor querer exatamente montar núcleos profissionalizantes de diversos segmentos para capacitar as pessoas, sobretudo o jovem que precisa se integrar ao mercado de trabalho. Agora uma pergunta na área econômica. Essa semana o Senado aprovou o nome de Gabriel Galípolo para ser o novo presidente do Banco Central. Vai ter algumas dificuldades? Quais serão, portanto, os desafios que o novo presidente vai encontrar? Olha, Genilson, já nota-se que com essa indicação fácil do novo presidente do Banco Central, já houve uma desvalorização muito alta do nosso real. Porque a indicação não é a pessoa que foi indicada, é a forma como é indicada, porque ali era para ser eleito. Pelo um colégio como o Congresso Nacional, o presidente do Banco Central, já que o Banco Central é independente, não é? Então, aí é indicado pelo presidente que vem forçando a barra para baixar o juro. A inflação subiu em setembro por conta desse anúncio, a inflação bateu o recorde no mês de setembro, então isso não é bom para o país e, consequentemente, a desvalorização do nosso real. O dólar subiu, chegou a casa de R$ 5,70 ontem, e isso não é bom, porque há um prenúncio de que vão facilitar muito a abertura de crédito nesse país. E se isso acontecer, ninguém segura a inflação, porque primeiro o governante tem que se preocupar em produção e produtividade para competir com o mercado internacional. Se isso não acontecer, o que é que vai haver? Sempre uma abertura cada vez maior para a importação de produtos para ser usado aqui no Brasil. E nós já havíamos debatido sobre essa temática no último podcast, sobre a presença da mulher na política. E nas eleições desse ano houve um aumento de 45% de mulheres eleitas aqui no estado da Paraíba, seu João. Visivelmente, não só mulheres na prefeitura, como também nas câmaras municipais. Sim. Aqui na nossa região você conta inúmeras prefeitas
que foram eleitas ou reeleitas. Né? Então isso, na minha concepção, é muito bom, porque a mulher tem uma nova forma de governar. É claro que a mulher não governa só, ela vai se cercar de competência, de pessoas que, mesmo do século masculino, mas que tenham competência para exercer tal cargo, criar novas secretarias para contribuir com o desenvolvimento do município. Então, isso nós esperamos que venha a acontecer, porque ninguém pode administrar só. Então, esperamos que cada um tenha capacidade de formar sua equipe e fazer um trabalho profícuo exatamente voltado para o desenvolvimento do seu município. Seu João, como é que o senhor observou a nova composição da Câmara de Guarabira para 2025, a partir de janeiro do ano que vem? Houve algumas caras novas, alguma renovação, e houve também aqueles que se reelegeram. Eu acho que a Câmara foi composta por pessoas de muita responsabilidade e conhecimento, inclusive político. Olha, voltou para a Câmara Municipal a vereadora Neide Teotônio, conhecida demais aqui em Guarabira, que já fez um trabalho excelente como presidente daquele poder, e também permanece na Câmara também outros vereadores, como Tiago do Mutirão, conhecido aqui em Guarabira, que é um professor, mas uma pessoa que tem larga experiência. O Gesso do Gesso, que já está com 5, vai para o 5º mandato. Quer dizer, uma pessoa também que teve vasta experiência no poder legislativo, e a vinda também de Célio Alves, porque Célio é uma pessoa que é conhecedora, porque nasceu praticamente dentro do rádio, depois formou-se em Direito, hoje exerce um papel fundamental de advocacia aqui na cidade de Guarabira. Então eu creio que esse povo não vai vacilar, esse povo vão querer crescer politicamente, e para crescer politicamente tem que prestar um bom serviço. Toda Câmara tem o papel de fiscalizar o Executivo. O Executivo tem que ser fiscalizado, isso é uma responsabilidade e é uma exigência do eleitor, porque nós elegemos um vereador para ser representante nosso, do povo. Então ele não pode ficar balançando a cabeça nem criticando por criticar. Ele tem que estar com conhecimento técnico para poder dialogar com aqueles projetos que vêm para o município. Eu acho que Guarabira vai ganhar com isso. Inclusive, a prefeita eleita disse que vai procurar o governador, vai manter uma audiência com o governador para exigir um hospital pediátrico para Guarabira e também a conclusão do mercado público, né? E isso demonstra o espírito de grandeza da gestora, mesmo sendo de partidos opostos, mas Guarabira está contida no contexto do Estado, né? Com certeza. E o administrador que não se dispuser em conversar com o governador do Estado, com senadores, ou com qualquer representante do governo federal, está fadado ao fracasso. Porque você sabe que o município, por si só, não tem recurso suficiente para fazer obras que a população necessita. É preciso fazer convênio, é preciso ter diálogo, é preciso ter relacionamento, porque hoje eu costumo dizer, quem não tem relacionamento não vai para lugar nenhum. E a prefeita Lela tem experiência nisso. Eu acredito que ela não vai vacilar com aqueles compromissos que ela assumiu de público nessa eleição. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael, mais uma vez tratando de assuntos muito relevantes e diversos também. De certa forma, hoje, em sua 17ª edição, não teve como fugir do assunto político, ainda estamos vivendo esse cenário pós-eleições 2024, e dizer que é uma satisfação mais uma vez participar. Muito obrigado, empresário, Digenilson Silva, Tiago Ponsá, Fernando Carvalho aqui acompanhando, e dizer que é uma satisfação mais uma vez estar participando desse projeto tão bacana do empresário. Eu que agradeço, Dani, a você, a Tiago, a Digenilson, que ele já chegou aqui soltando uma piadinha, mas eu entendi. Entendeu? Mas ele sabe que ele é uma pessoa que a gente sempre conta, né? Ele não se nega em fazer aquilo que deve fazer dentro da sua profissão. Então eu parabenizo a todos e dizer que é com muita satisfação que eu converso com vocês aqui, também com os nossos ouvintes. Um abraço a todos que ficou com a gente, né, minha cara? Dando com o podcast Conversa Séria. Pronto.